a todos que, com a paz do Senhor, vamos aguardar o pessoal aí entrando. Então hoje nós vai fazer um estudo bíblico que chama o tema Uma Geração Má e Adulta me pede um sinal. Lá em Mateus 12, o versículo 38 e o 39. A gente vai fazer um estudo abrangente sobre o assunto. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou louvar o Senhor com um hino. Um hino tem alguns hinos temáticos, uns 2 hinos temáticos para iniciar os estudos, enquanto o pessoal entra na live para, né? Não tá. Vamos, o hino, eu vou louvar o Senhor com o hino 137 da harpa cristã. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui com este tema, Senhor Jesus, que o Senhor brotou no meu coração, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha falar, meu Deus, aos nossos corações, meu Deus, para que possamos, meu Deus, estar, meu Deus, a cada dia andando nos caminhos do Senhor, Jesus. Assim eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, trazer, meu Deus, a mensagem do Senhor, meu Deus, para os nossos corações, Senhor. Amém. Então, o hino 137. Em Babilônia, em prisão, estava Israel, o povo santo de Sião, sofrendo dor cruel. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu, para voltarem da escravidão. Todo o povo a jumbilar, com as harpas a cantar, fui em busca de Sião. Cantai, disseram os caldeus, os hinos de Sião. Mas isto mais entristeceu os filhos de Abraão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu, para voltarem da escravidão. Todo o povo a jumbilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Libertos foram lá por Deus da vil escravidão, e toda a alma se encheu de riso e gratidão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu, para voltarem da escravidão. Todo o povo a jumbilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Quão grandes coisas nos fez Deus, cantavam já então. E qual um sonho pareceu a volta pra Sião. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu, para voltarem da escravidão. Todo o povo a jumbilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. E neste mundo qual Babel, há muitos em prisão, sofrendo uma dor cruel, sem ter consolação. Mas de Cristo se ouviu que de Deus a voz saiu, para voltarem da escravidão. Queiras isto aceitar,
com a harpa vem cantar, e assim volta pra Sião. Amém. Esse hino ele é muito temático do que vamos falar nesse estudo, entendeu? Por isso que eu escolhi ele. Após a gente vai cantar outros hinos outros hinos que a gente vai louvar, né, mais à frente. Aqui então indo pro tema, que vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 12, né, o versículo 38 e 39, né? Aqui, ó. Que eu vou ver isso aqui, ó. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem se estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Né? Então a gente vê que nesse versículo, o versículo 12, né, mostra antes do versículo 38, ele vai mostrar algumas partes, agora a cura de um endemoniado cego e mudo, a blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende, que é no versículo 22 do capítulo 12. Então, quer dizer, e outros versículos do livro de Mateus demonstram o que vamos falar hoje. Porque Jesus, ele falou assim, ele estava falando isso, uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Ele estava falando isso para o povo de Israel. Então, quer dizer, escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Então a gente vê que a nação de Israel, a nação eleita, estava pedindo um sinal. Quer dizer, então, você vê, aí ele fala assim: nenhum sinal eu vou dar para vocês, senão o sinal do profeta Jonas. Né? Quer dizer, então, você vê, vamos pôr, essa geração má e adúltera me pede um sinal. Ele está falando assim também, a gente está falando de Israel que experimentou os pais da nação de Israel, os patriarcas, Moisés, tem o exemplo de Josué. Então, exemplos do Israel grandioso, que é um exemplo, como Israel deveria ser se eles não se afastassem do Deus vivo, como eles se afastaram, que o que a gente vamos ver agora. Quer dizer, então, Israel, quando Moisés estava com eles no deserto, né? Então, quando eles estavam no deserto, então, quer dizer, Deus falou com Moisés face a face. Quer dizer, então ele até foi ousado. Moisés foi ousado e falou assim:
Me mostra, eu quero ver a tua face. Ele falou assim, não, mas Deus permitiu ver o próprio Deus pelas costas. Que é lá no texto lá, né, lá no Pentateuco vai demonstrar isso. Então, quer dizer, então é o Israel glorioso. Quer dizer, então a gente vê que Israel lá no período de Josué, um povo guerreiro, um povo que vencia batalhas. Mas olha o que o hino fala. Em Babilônia, em prisão, estava Israel. Esse Israel que foi resgatado do Egito. O mesmo Israel que foi resgatado do Egito e que foi para a terra prometida, eles estavam agora em prisão na Babilônia. Por causa da iniquidade do povo. Da iniquidade do povo de Israel. Entendeu? Então, a gente vê aqui. E Israel, no período de Cristo, quer dizer, é um povo que estava. Eles não estavam crendo no Messias que Deus enviou. Que, vamos dizer, a promessa da vinda do Messias. Israel não creu no próprio Messias. Entendeu? Quer dizer, então a gente vê. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Entendeu? Então, quer dizer, então essa geração não creu no Messias. Entendeu? Que estava sendo enviado e que eles não estavam crendo. E aí eles estão falando, me dá um sinal. Eu queremos ouvir da tua parte um sinal. Entendeu? Então o ponto que deve ser observado lá, agora a gente vai falar sobre 3, uma comparação de 3 contextos, assuntos diferentes que vai dar no mesmo assunto que a gente vai falar, que de Nínive, a gente vai falar de Sodoma e Gomorra e do próprio Israel. Então são exemplos que a gente vai ver, né, que para a gente ter esse contexto que vamos demonstrar. Aqui, ó. Quer dizer, Nínive era uma cidade pagã. Então vamos falar primeiramente de Nínive. Nínive é uma cidade pagã que foi enviado. A história a gente muitos conhecem já. Que Jonas foi enviado para pregar para aquela cidade. Né? Jonas foi enviado para pregar para Nínive. É o profeta Jonas. Né? Ele foi pregar para Nínive. E ele relutou em ir a Nínive. Porque se a gente pegar o dicionário e estudar sobre Nínive, Nínive era uma cidade pagã que praticava atrocidades, coisas horrendas. Porque Nínive não era uma cidade capata, era uma cidade muito violenta, era uma cidade que acontecia coisas horrendas ali. Então Jonas foi levado a pregar a Nínive, né? Tá. Então foi pregar, mas eles não. E Jonas relutou por um momento. Quando ele relutou, ele queria tomar um outro caminho, a não ser o caminho de Nínive. Porque Deus falou, vai para Nínive, você tem que ir. Porque ele era um profeta, um servo de Deus, do Deus Altíssimo. Então a ordem de Deus era, vai para Nínive e prega para eles. E Jonas, ele foi para um outro lugar, menos para Nínive, que era a ordem de Deus. Então ele pegou o barco do pessoal lá acho que mercadante, pegou um barco
e foi na direção contrária ao que Deus tinha mandado. Então Deus suscitou uma grande tempestade no mar, que o navio estava afundando. E não tava aquela eu nunca fui em alto mar, né? Mas pelo que a gente vê é uma coisa muito perigosa, entendeu? Então a gente vê, aquela tempestade, aquela coisa, e o espanto que todo mundo dos passageiros estavam, todo mundo com medo, aquela coisa. Então, mas Jonas, ele estava dormindo, quer dizer, ele estava lá dormindo, roncando, quem sabe, né? Então ele estava lá dormindo, tranquilo, enquanto todo mundo desesperado, jogando as coisas de um lado e outro. E ele falou assim: bora, clama o seu Deus. Aí o povo chamando, acordando ele desesperado: chama o seu Deus, né? E talvez, tipo assim. Aí Jonas mostra para eles, eu estou contando rapidamente a história, que a causa daquela tempestade era por causa dele. Quer dizer, não era uma coincidência, uma tempestade comum. Que, vamos supor, com certeza o mar estava calmo, tranquilo. Quando Jonas entrou no barco, ele estava indo em direção contrária que Deus mandou, suscitou uma grande tempestade. Não é algo do acaso que aconteceu, uma tempestade do acaso. Foi Deus movimentando os mares para chamar a atenção de Jonas, porque ele estava fora da direção de Deus. Então pra você ver, e ele falou assim: me joga no mar, porque a causa disso é minha, eu que causei isso. Quer dizer, que se vocês não me jogam, então ele jogou, se vocês me jogar no mar, o mar vai se acalmar. Então o que os outros passageiros fizeram? Eles mandaram e jogaram Jonas no mar. Então Jonas foi no mar, foi engolido pelo grande peixe, e o grande peixe levou Jonas em direção a Nínive. Quer dizer, aí eu para vocês verem. Então, aí quando Jonas chega lá e prega para os ninivitas, os ninivitas se arrependem dos seus maus caminhos, das práticas em que eles estavam. Entendeu? Pra você ver, aqui, vamos lá, um versículo lá no profeta Jonas, que eu achei interessante, é que, por exemplo, após ele pregar, ele se refugia em um local. Observe, a intenção do profeta, quer dizer, ele pregou aquela coisa toda: arrependei-vos, raça de víboras, por exemplo, né? Arrependei-vos, raça de víboras e tal, e pregando. Isso é um exemplo, né, que eu estou contextualizando com João Batista. Então ele estava pregando, e aí ele se retirou da cidade, esperando o povo, o Deus, destruir Nínive. Observe, então o profeta aguardava a destruição de Nínive. Observe, então, que Jonas 4. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu, Jonas 4, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Então a alegria de Jonas por causa da planta. Mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e essa se secou. Vai prestando atenção. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor Deus
tornou o Senhor. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta. Escuta. Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que nenhuma noite nasceu e nenhuma noite pereceu. E que numa noite nasceu e que numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Viu aqui? Então, o Jonas teve pena de uma planta, que, por exemplo, Deus plantou a planta e ela nasceu. Então, e ele se alegrou com essa planta. Beleza, uma planta, então ele se alegrou. Quando essa planta morreu, Deus enviou um verme para matar a planta, Jonas se aborreceu. Aí Deus dá assim: você tem compaixão de uma planta e não vai ter compaixão do povo de Nínive? Quer dizer, a planta, ela nasceu num dia e morreu no outro. Mas você não vai ter compaixão, né, da grande cidade de Nínive, em que está mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então a gente vê aqui que Nínive se arrependeu dos seus pecados, apesar, né? Então, quer dizer, então Deus fez uma lição para o profeta Jonas, né? Aqui. Então a gente vê que Nínive se arrependeu com a pregação, né? Então agora, mas agora a gente falou de Jonas e Nínive, né? Agora vamos falar também de Israel. E eu vou chegar no contexto, que isso é um estudo bíblico, né? Israel. Então, agora vamos fazer, quer dizer, em detrimento, Israel não creu na pregação, né? Antes, eles, a todo momento que a gente pegar, tem vários exemplos da infidelidade do povo de Deus, do povo de Israel com relação a Deus. Tem exemplos deles no deserto, os que acabaram de saíram do Egito para o deserto. A gente vê lá nos textos do Pentateuco vários exemplos da infidelidade de Israel. Quer dizer, e em detrimento da fidelidade de Deus, porque Deus sempre foi fiel a Israel. Quer dizer, Deus é fiel. Deus é um Deus santo. Um Deus digno de toda honra e toda glória. Quer dizer, Israel foi a nação eleita. É uma nação eleita, né? Escolhida por Deus, né? Então, pra você ver, eles... Mas vários exemplos da nação de Israel que a gente pode tirar da infidelidade de Israel. Lá no livro de Juízes a gente vai ver grande parte da infidelidade de Israel. Deus levantava um juiz, o povo se consertava na presença de Deus. Quando esse juiz falecia, o povo caía novamente no pecado. E a nação era todo perturbada novamente. Então isso, igual a gente, o exemplo de Sansão. Sansão era um juiz da nação de Israel. Ele estava lá para julgar Israel. Então, por exemplo, a unção, a força que ele tinha, quer dizer, então, que ele era um nazireu. Então, ele não podia passar na vaia. Quer dizer, então a gente pode tirar exemplos de Sansão. Quer dizer, então ele quem tinha o voto de nazireu não podia tocar em coisas mortas. Aí ele está lá com fome, andando sozinho, né, com fome, está lá com fome. Aí vai e fala assim... ele vê um negócio de uma casa de abelha, uma colmeia de abelha, dentro de um cadáver de uma onça, parece, um leão, sei lá. Então ele vê, quer dizer, que é que ele faz? Ele pega esse mel e come, mas ele não podia fazer isso porque é coisas mortas. Ele não podia tocar em coisas mortas.
Então ele quebrando o voto de Nazireu, ele olhou com certeza, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém aqui, né? Então eu vou chegar, eu vou comer, e quebrou o voto de Nazireu. E isso a gente vê em Sansão, mas tem muito mais exemplos. Exemplo, de infidelidade do povo, entendeu? Então, por exemplo, Israel, e toda vez que Deus enviava os profetas, né, anunciando, vocês vão ser levados cativos, vocês vão ser levados cativos. Então Deus enviava os profetas, não foi por falta de aviso. Então Israel sempre permaneceu infiel a Deus, com a questão da idolatria, que eles adoravam outros deuses. Outra coisa, por exemplo, então Deus não suportava isso. Quer dizer, no mesmo templo que eles faziam cultos a Deus, quer dizer, eles usaram esse mesmo templo para fazer cultos a Baal, a outros deuses, né, dentro do templo. Quer dizer, ó pra você ver que coisa, quer dizer, então você ver, então tem o lugar santo, lá as divisões do templo, e o lugar o santo dos santos, quer dizer, você vê, usando as coisas santas de Israel, quer dizer, para adorar outros deuses. Então Israel foi levada cativa por causa do pecado deles. Mas Israel tinha a lei de Moisés. Tinha a lei que foi dada para eles. Tipo assim, e todos os profetas que foi enviado, Israel matava os profetas. Então a gente vai ver aqui exemplos que o próprio Jesus mostra. Entendeu? Entendeu que Então ele enviou a lei, e os profetas não se arrependeu. Entendeu? Em Mateus. Então eles. Todos os profetas foram. Achei o que eu estava procurando aqui também. Então a gente vê os profetas de Ezequiel anunciando. Eu vou lá no livro de Ezequiel. Então a gente vê que. O Ezequiel 4. Ezequiel 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e orientes ao redor. Toma também uma assadeira de fermento e põe no muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para lá o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número de dias que te deitares sobre ele. Levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo os números dos dias. Então aqui o profeta Ezequiel, eles vai denunciar a Israel, né? Quer dizer, o pecado de Israel. Então, eu não vou ler porque senão vai tomar muito tempo, entendeu? Uma coisa que, por exemplo, que a gente pode ver é que em Mateus 21, então a gente vê que os profetas sempre denunciavam o pecado de Israel e avisando eles. No profeta Isaías vai ter, nos demais profetas também. Quer dizer, avisando o povo. Entendeu? E o povo não cria, o povo não obedecia. Quer dizer, e eles foram levados cativos para a Babilônia,
a Síria, né? Então, e eles matavam os profetas, entendeu? Por causa da infidelidade, porque os profetas denunciavam o erro deles, que era a idolatria. Então eles estavam servindo a outros deuses. E Deus não tolera a idolatria. E o povo de Israel estava com um pecado de idolatria, prestando cultos a outros deuses, né? Então eu vou ler aqui Mateus 21, o versículo 33. Aqui, ó. Que é a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola, é o versículo 33. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Que é o dono da casa plantou uma vinha e falou assim: lavradores, cuidem para mim, depois eu volto para buscar, né? Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, que é para receber os frutos que lhe, ou para receber. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um e mataram a outro. E a outro apedrejaram. Os servos, né? Os servos, né? Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Quer dizer, eles não respeitaram os meus servos, mas eu vou enviar os meus filhos, que por ele ser meu filho, eles vão respeitar ele. Eu enviei os servos, eles mataram e tal, mas eu vou enviar o meu filho para ver se resolve a questão, né? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondendo-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados. Responderam. Aí está aí a multidão respondendo: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arredará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre ela cair ficará reduzido a pó. Então, ele enviou os filhos, que representam os profetas, e eles mataram todos os profetas. Deus enviou o próprio filho, o Messias prometido, e eles mataram o Messias, né? Quer dizer, e essa foi a maior pedra de tropeço, entendeu? Então, outro exemplo que a gente pode ver, né, que Israel teve, né, então, falar. Tá.
Agora, então a gente falamos de Jonatas e Nínive e Israel, né? Então vocês vão mentalizar daqui a pouco. Quer dizer, agora Sodoma e Gomorra. Vamos usar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Né? Então, a gente vê que, por exemplo, lá no livro de Gênesis mostra a cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Então, ó, pra você ver, Deus enviou o profeta Jonas a Nínive. Eles se arrependeram. Nínive se arrependeu. Deus enviou os profetas, a lei, para Israel. Israel não se arrependeram. Né? Então, pra você ver, só que o outro exemplo que eu quero mostrar é que Sodoma e Gomorra não teve essa mesma oportunidade. Quer dizer, a sentença para Sodoma e Gomorra era a destruição. Quer dizer, a sentença já estava dada. Quer dizer, então, o que a gente... Tipo assim, como a sentença estava dada, tipo assim, tinha um único justo na terra. Então, lá em Sodoma e Gomorra, várias atrocidades, promiscuidade, coisas horrendas que aconteciam ali. Né? Mas eles não teve a mesma oportunidade que teve Nínive, que teve Israel, porque a sentença já estava dada. Entendeu? Então, ó, pra você ver. Então, o próprio Deus tirou Ló, que era o único justo, Ló e sua família, da terra de Sodoma e Gomorra. Porque, tipo assim, então, a gente vê um contexto em que, vamos supor, 3 anjos aparecem a Abraão, que a gente depois a gente vê lá. Mas não vou ler agora, né, porque senão toma muito tempo. Então, 3 anjos aparecem a Abraão, né? Então, eles, Abraão quer anjos em teofania, que a gente está falando de teofania. Não era um anjo, né, uma criatura de Deus. Então, era uma teofania de Deus. Era uma representação de Deus. Entendeu? Então, esses 3 anjos, aparece Abraão, aquela coisa, e Abraão vai servindo eles, serve comida, serve isso, serve aquilo, todo. E Abraão observa que 2 desses anjos estavam olhando para a região de Sodoma e Gomorra. Que ele estava lá olhando e tal. E então eles, no texto que a gente, depois eu mando o texto para vocês, que eles estavam ali. Então eles descem a Sodoma e Gomorra, tiram para buscar Ló, para tirar Ló de lá. Entendeu? Que a gente vê e Abraão intercedendo, tipo assim, e se lá tiver 20, 30, então a conta foi baixando. Quer dizer, então Abraão pegou uma conta alta e foi abaixando ela. E se lá tiver um justo? Quer dizer, assim, se lá tiver um justo, eu não vou destruir a cidade. Mas, tipo assim, mas então Deus tirou Ló de lá. Entendeu? Porque Ló e sua família. Quer dizer, aí a ordem era, não olhe para trás. Quer dizer, que vocês vão sair, mas não olhe para trás. Então, a esposa de Ló, ela pegou e olhou para trás. Que é desobedecendo a ordem de não olhar para trás. Se a causa da destruição era a desobediência, a ordem era não olhar para trás. E a mulher de Ló desobedeceu. Entendeu? Quer dizer, então, o que a gente vai assim, Sodoma e Gomorra ela não teve a mesma oportunidade que Israel, nem Jonas, nem a Nínive. Entendeu? A gente agora vamos usar a geração de Noé. Quer dizer, a geração de Noé teve também essa oportunidade. E eles não se arrependeram. Quer dizer, Noé construiu a arca.
E aí pregando, falando que vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. E o povo casava-se e dava-se em casamento. Até no dia que Noé entrou na arca. Entendeu? Aqui, ó. Mas, pois assim como foi, Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, pra você ver, eles casavam e davam-se em casamento. Então, quer dizer, não estava atentando à pregação de Noé. Entendeu? Então, não estava atentando com a pregação deles, de Noé. Entendeu? Aqui, ó, Sodoma e Gomorra, aqui, ó, Sodoma e Gomorra não teve a mesma oportunidade, pois Sodoma não foi enviado profetas como Nínive e Israel. E citando Noé, a sua geração, e até a geração de Noé teve a oportunidade, mas não creram no que Noé falou. A geração de Noé não creu no que Noé falou, né? Onde zombaram dele até o dia em que ele e sua família entraram na arca. E a oportunidade deles terminaram com Deus lacrando a arca por fora. Ó, pra você ver. Então eles estavam desatentos, casando-se e dando-se em casamento. Festa. E não atentando à mensagem que estava sendo pregada. Então casavam-se e davam-se em casamento. Até no dia que Noé entrou na arca. Quando ele entrou na arca, isso aqui que eu acabei de ler é o esboço que eu fiz. Então, Deus lacrou a porta por fora. Entendeu? Deus lacrou a porta por lá de fora. Quer dizer, já não tem mais jeito mais. Quem entrou. Então a gente vê assim, quando Deus lacra a porta da arca por fora, com certeza o povo batendo, mas Noé, e a chuva descendo. Então todos pereceram. Ficando só Noé e família. Entendeu? E isso traz alusão ao dia do arrebatamento da igreja. Porque um dia Cristo vai voltar nessa terra. Entendeu? Porque Então agora, Sodoma e Gomorra não teve a mesma oportunidade, pois a sentença de juízo já estava dada. No arrebatamento será como Sodoma, em que Deus tirou os justos de lá e destruiu os pecadores que ficaram para trás. Assim será na grande tribulação, após a igreja ser tirada da terra. Então, qual foi o ponto de comparação? Aqui, ó. A gente vê no tempo de Noé. Então, quando a porta foi lacrada, a oportunidade acabou. Agora eu já estou fazendo a aplicação do estudo. Então, quando Noé entrou na arca com sua família, a porta foi lacrada. Quer dizer, a oportunidade já foi encerrada. A oportunidade que lá já foi encerrada. Porque, entendeu? Então, assim também será na vinda do Filho do Homem. Na vinda de Cristo. Você vê, o que simboliza a vinda de Cristo para a igreja de Cristo é o fim do período da graça. Do vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque o período da graça vai encerrar com a subida da igreja.
quando a igreja for arrebatada, o período da graça vai cessar. Então, quer dizer, então vai ser como se a igreja vai subir, que Noé, seria tipo Noé entrando na arca, a igreja vai subir, e a porta da graça vai fechar. Entendeu? Então, essa porta da graça fechando, vai surgir a grande tribulação. Quer dizer, um período conturbado. Então, entendeu? Quer dizer, então a gente viu isso. Mas para os que ficarem, agora vamos fazer uma comparação para os que ficarem. Vai ser tipo Sodoma e Gomorra. Quer dizer, tinha lá a cidade de Sodoma e Gomorra. Vai ser tipo... que a igreja vai ser tirada, né, da terra. Então, quando a igreja for tirada, vai restar só Sodoma e Gomorra. Entendeu? Quer dizer, então a sentença vai ser dada. Entendeu? Então, Sodoma e Gomorra não teve a mesma oportunidade, pois a sentença de juiz já estava dada. O arrebatamento será como Sodoma, em que Deus tirou os justos de lá e destruiu os pecadores que ficaram para trás. Assim será na grande tribulação, após a igreja ser tirada da terra. Quer dizer, Deus vai tirar a sua igreja. Porque antes, a grande tribulação ela não vai vir com a igreja aqui na terra. Então, importa que a igreja seja tirada. Aí vai vir o anticristo, vai vir os períodos de tribulação e tal, né? Que o período de grande tribulação que vai vir, entendeu? Mas para isso a igreja vai ser tirada, entendeu? E um exemplo, então a gente vê assim que importa que a gente a cada dia busque a presença de Deus, buscar com fidelidade, entendeu? Não é quer dizer, aproveitar enquanto a porta da graça ainda está aberta. Enquanto a porta da graça está aberta, quer dizer, é o momento de nós buscar a presença do Senhor. Entendeu? Porque, por exemplo, isso aqui mostra o grande amor de Deus por nós. Entendeu? Porque a gente vê, né, aqui, né, que é um momento da gente buscar a presença de Deus. Porque eu não posso, por exemplo, eu não posso deixar afastar de Deus, afastar da presença de Deus em caminhos tortuosos. Então, a cada momento é o momento da gente buscar a Deus. Né? E, por exemplo, a gente vê que as oportunidades que Deus nos dá. Por exemplo, Deus nos dá muitas oportunidades. Entendeu? Nínive, Israel, entendeu? Quer dizer, então, são exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade e não aproveitaram. Quer dizer, Noé, né? Quer dizer, então a gente deve buscar a Deus enquanto se pode achar. Entendeu? Porque, vamos dizer, porque o sacrifício de Cristo, ele já foi dado, né? Cristo, ele morreu por nós. Então, um exemplo, igual fala assim, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quer dizer, isso aqui está mostrando
o sacrifício de Cristo na cruz. Entendeu? Outro ponto que é bom a gente considerar, porque Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas a gente deve buscar a presença de Deus cada dia mais. Buscar viver um período de santidade diante de Deus. Né? Porque, por exemplo, agora a aplicação. Né? Hoje em dia vivemos em dias semelhantes a Gomorra. Em dias semelhantes aos dias de Noé. Que casavam-se e davam-se em casamento. Né? Então vivemos, e isso que está lá nos textos bíblicos, a gente vive hoje, em uma geração má. Né? Então, exemplo, quer dizer, isso é motivo da gente tremer diante de Deus. Porque, por exemplo, hoje, a nossa geração tem um agravamento maior. Porque vivemos, várias vezes ouvimos falar de Cristo. Quer dizer, então hoje estamos no período da graça. Quer dizer, os exemplos são por isso indesculpáveis. Quer dizer, então, por exemplo, o mesmo evangelho, igual eu estava estudando, o mesmo evangelho que salva, quer dizer, qual é a base do evangelho? Você crê em Cristo para a salvação. Uma salvação pela fé. Quer dizer, a salvação pela fé no sacrifício de Cristo. Então, por exemplo, a minha salvação, ela se dá quando eu creio em Cristo para a minha salvação. É a fé salvífica. Quer dizer, eu creio que Ele é meu Senhor, que Ele morreu na cruz por mim. Porque, por exemplo, a gente vê assim, a gente, por exemplo, vê que, por exemplo, que Ele pagou esse preço por nós. Jesus morreu na cruz. Mas para quê? Para nos salvar dos nossos pecados. Porque a gente vivia em uma dívida eterna com Deus. Como que o homem, após a queda de Adão, iria se justificar diante de Deus? Iria se achar santo diante de Deus? Por exemplo, então, isso seria impossível aos homens. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por exemplo, então toda a raça humana pecou. Então a gente vê toda a história de Israel. Quer dizer, então todos pecaram, destituídos estão. Então para nós não tinha mais jeito. Por exemplo, como que eu, sendo pecador, iria me justificar diante de Deus? Como que a raça humana iria voltar ao contato original que eles tinham com Deus no jardim? Por exemplo, quer dizer, então por isso que Cristo morreu por nós na cruz. Para salvar as nossas vidas. Porque Ele se fez homem como nós. Porque, por exemplo, a gente jamais iria receber a justificação dos nossos pecados se Cristo não tivesse morrido. Porque é um preço a ser pago. Porque a lei de Deus exige um preço. A justificação dos pecados do homem exige um preço. Que era um preço de sangue. Sem justificação de pecados, quer dizer, sem derramamento de sangue, não há justificação dos pecados. Então isso é uma lei. Por exemplo, essa lei é dada. Quer dizer, então, por exemplo, o sacrifício que deve ser oferecido para que essa justificação tenha efeito em nós, devia ser um sangue inocente. Então, nem sangue de carneiros não adiantaria. Quer dizer, então Israel praticava o sacrifício de carneiros. Por exemplo, um cordeiro, né, limpo, sem mácula, a Deus. Um sacrifício de animais. Mas o sangue de bodes, de carneiros, de pombos, quer dizer, não é o suficiente. Quer dizer, porque foi necessário abrir uma nova aliança. Porque a aliança de Arão passou. Então abriu-se agora uma nova aliança. A aliança
de Cristo. Quer dizer, por exemplo, já não é hoje, já não é mais necessário sacrifícios de animais que Israel fazia. Entendeu? Então, quer dizer, já não é mais necessário. Entendeu? Mas por quê? Porque Cristo morreu seu tempo por nós. Porque o sangue de Cristo é suficiente. É único e eficaz. Para nos purificar dos nossos pecados. Então, porque o preço que tínhamos com Deus foi pago na cruz do Calvário. Porque é uma dívida. Perdoai as nossas dívidas. Assim na terra como. Quer dizer, então, a gente. Havia essa dívida. É tipo o cara deveu o banco. O cara deveu o banco. Isso é uma dívida impagável. Imagina o cara dever bilhões e bilhões. E isso é uma dívida impagável. Quer dizer, juros, aquela coisa. Então eu estou fazendo uma comparação. Então, essa dívida, usando essa comparação, seria tipo isso. A gente, antes de Cristo vir na cruz, a humanidade tinha uma dívida com Deus impagável. Por causa do pecado. Quer dizer, o pecado afastou Deus do homem. Porque Adão, antes de pecar, ele via Deus face a face. Então ele via Deus face a face. Ao virar da tarde, Deus gritava, Adão! Então no virar da tarde Deus gritava, Adão. Entendeu? Então, mas quando Adão pecou, ele perdeu a humanidade pecou, perdeu essa comunhão íntima que eles tinham com Deus. Essa proximidade que eles tinham com Deus foi perdida. Então criou-se essa dívida que eu estou falando. Isso antes de Cristo vir. Porque tinha o homem de Adão a Cristo, essa dívida imperou. Então uma dívida impagável. Quer dizer, o sangue de bodes, de carneiros, esses sacrifícios, então era algo simbólico. Quer dizer, por exemplo, um exemplo que apontava para Cristo. Porque quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Deus, o Cristo. Então, um exemplo, quem é o sacerdote, o sumo sacerdote? Cristo. Quer dizer, então Cristo é o Cordeiro. Na nova aliança, Cristo é o Cordeiro. Né? Ele foi o Cordeiro que foi morto. Né? Tem um versículo que fala antes da fundação do mundo. Então esse Cordeiro foi morto. Né? E temos. Então quem é o sumo sacerdote dessa nova aliança? O próprio Cristo. Que ele é o Cordeiro, o sumo sacerdote. Porque ele se apresentou. Né? Ele, quer dizer, apresentou todos os pecados de toda a humanidade. Dos seres humanos que existiam naquela época. Né? E dos que viriam a existir. Então isso chega até nós. Nós estamos em 2021. Quer dizer, Cristo morreu há mais de 2000 anos. E esse mesmo sacrifício tem tido efeito para os dias de hoje. Quer dizer, um sacrifício que teve efeito e tem até hoje. Quer dizer, então os próximos seres humanos que nascerem daqui a 10, 20 anos, se Cristo não retornar. Então, quer dizer, esses seres humanos daqui a 20 anos, o mesmo sacrifício vai ter efeito. Porque uma nova aliança foi dada para o homem. A dívida impagável que o homem tinha com Deus antes de Cristo vir, já não existe mais essa dívida. Porque ela foi paga na cruz. Então esse véu de separação. Aqui ó, vamos pôr um exemplo aqui ó. Aqui, ó. O homem está aqui. O homem está aqui. E Deus está aqui. Então, por quê? Por que tem esse véu de separação? Por causa da dívida que o homem tinha com Deus. Uma dívida impagável. Quando Cristo veio, morreu na cruz. Espera aí
Quando Cristo veio e morreu na cruz, essa dívida foi paga. Então, quer dizer, então esse véu de separação que o homem tinha com Deus foi... esse véu